Hoje eu escolhi o texto que, segundo a palavra de Deus, ele foi escrito por um salmo de Davi, Salmo 37, muito conhecido. Salmo de Davi, abra sua Bíblia, talvez você conheça de cabeça. Salmo 37, 5. Salmo 37, 5. Vamos orar enquanto você está abrindo a Bíblia, para que o Senhor fale de forma adequada, num linguajar que você entenda, que o seu coração esteja preparado para isso e a gente possa aproveitar o melhor da palavra do Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Tua palavra diante de nós, temos a certeza, desde já, que o Espírito Santo habita esse local, habita cada residência conectada a nós, que está providenciando o que há de melhor para que cada família absorva melhor o que Tu tens para ele, da maneira que Tu queres, chegar a cada casa, a cada coração, a cada família. Então, Pai, desde já te agradecemos por isso e desde já te pedimos que a nossa mente esteja cativa da Tua santa presença nesses poucos minutos que falaremos. Em nome de Jesus, amém. Então, texto é esse escolhido para hoje, Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, nesse tema de promessas, eu fiquei pensando numa coisa. E se Deus não cumprisse as suas promessas? Já pensou nisso? E se Deus não cumprisse as suas promessas? Mas sempre me pergunta qual é o tema é esse. E se Deus não cumprisse as suas promessas? Talvez você fosse, imagino eu, né? Como assim? Ele não vai... digamos, Ele é o Todo-Poderoso, Ele não cumpre as suas promessas, e aí você vai procurar o PROCON espiritual. Aí você vai, talvez tivesse lá Pedro, e você vai fazer uma reclamação, né? Pedro, olha, Deus deixou um número enorme de promessas aqui e não está cumprindo. Eu quero fazer uma reclamação nesse PROCON espiritual, porque eu acredito ter algum direito. Você já imaginou uma situação dessa? Ele não cumprindo, você tendo que reclamar com alguém? Porque, na verdade, muitas e muitas vezes a gente entrega um assunto nas mãos de Deus e parece que nada acontece. Parece que nada absolutamente mudou diante de uma situação dessa. E você se sente assim, como se Deus não tivesse cumprindo as suas promessas, ou demorasse muito, ou não fizesse do teu jeito, enfim. Mas será que Deus não cumpre algumas promessas? Eu estava estudando e alguém contabilizou isso na Bíblia, não fui eu, né? Fiquei até surpreso, e que há um total de 8.810 promessas na Bíblia. 8.810 promessas. Eu nunca ia contar isso, né? E destas, 7.487, não vai te adiantar nada desses números, mas só para você ter uma ordem de grandeza, quase 85% do total, é promessas na relação Deus-homem. Tem outras promessas que a gente não vai explicar, né, didaticamente o que é isso. Agora, vocês já imaginaram o investimento de Deus em deixar isso escrito na Bíblia? Né? 7.480 promessas na minha relação com Ele, só na minha relação homem-Deus. É um investimento em tanto, né? Então, hoje eu queria falar com vocês, para a gente depois entrar no texto, sobre uma divisão dessas promessas, uma divisão para a gente compreender sobre como Deus usa e atua nessas promessas. Então, nós vamos falar de duas coisas: promessas incondicionais e promessas condicionais. Incondicional, a palavra já diz, independe da relação do homem, do que o homem faz. Eu vou explicar um pouco isso. E a outra condicional, essa sim, existe uma dependência. Mas como assim? Nós vamos entrar. Por exemplo, promessa incondicional, a presença do Espírito Santo conosco, lá em Mateus 28, 20. Né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
né? Quando Deus fala para Josué, não te deixarei, nem te desampararei. Essas promessas, né, eu destaco principalmente a presença do Espírito do Santo, mesmo que nós não queiramos, independente da nossa vontade, essa é uma promessa incondicional, porque ela vai acontecer. Não há como você fugir disso. A presença do Espírito Santo, mais que a gente ore e fale, e peça a presença dele, tenha certeza, ele já está na sua casa. Ele é o primeiro a chegar e não sai. Então ela não depende, ela é incondicional porque não depende disso. Ele sempre estará conosco. A volta de Jesus à terra, João 14, 2,4, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu teria dito, pois vou preparar o lugar. Então a volta de Jesus é certa, independente do que eu ou você façamos. Portanto, essa é também outra promessa incondicional. Não há nada que nós possamos fazer a esse respeito para retardar ou apressar. Isso vai acontecer e não depende da gente. A permanência da igreja, olha que coisas que a gente não lembra, né? Deus prometeu por meio de Jesus que os poderes de Satanás jamais destruiriam a igreja. Mateus 16, 18. Essa também não depende. Por mais que nós temos que manter a igreja viva, e é claro que sim, nós temos uma série de atividades que devemos fazer, queremos manter aqui Curicica, sempre falo isso aos domingos, mas a palavra do Senhor está me dizendo que sustenta que a igreja não vai ser despedaçada, ela não vai fracassar, portanto, não depende de nós, mesmo que sejamos nós coparticipantes desse projeto. Isso é muito importante, mas não depende de nós. Dessas promessas incondicionais, nós temos uma subdivisão que é promessas individuais, feitas a pessoas, né? Então, e foi exclusiva para alguns indivíduos, né? Que Deus já assim entendeu. Então, tem uma promessa tem a promessa de Isaac, que ia ter a esposa. Josué recebeu uma promessa que ia ter uma vitória. Gideão recebeu a promessa da vitória numa batalha. E aquela que talvez a gente passa, né? Mas Maria, a promessa que ia conceber miraculosamente Jesus Cristo, essa independia da vontade de Maria, isso ia acontecer e aconteceu, e é algo que é incondicional e individual. Ainda hoje nós podemos dizer que esse tipo de promessa individual, ele faz parte do dia a dia de Deus. Ela não é muito, digamos, falada, até porque as pessoas que recebem esse tipo de contato devem ter uma vida de proximidade com Deus muito grande, quando, poxa, eu sabia, meu coração me dizia que aquilo ali ia ser realizado e eu ouvi isso de Deus. Em geral, essas coisas, para a gente não misturar profecias vãs que a gente vê aí na internet, em outros lugares, elas se presumem, se norteiam pelo silêncio, como Maria ficou quieta, José ficou quieto, recebeu a mensagem, ficou ali, esperando a coisa se realizar. Mas são coisas que Deus também trata no incondicional, mesmo com uma pessoa. Isso pode acontecer com essas pessoas. Mas existem as promessas que eu falei das condicionais. E o texto que eu escolhi é justamente esse. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Bom, será que Deus pode não cumprir uma promessa? Pode. Essa é uma questão importante. Essa é uma questão importante porque nas condicionais existem regras. A gente está muito habituado a uma relação em todas as coisas, até mesmo agora na pandemia, né? Então você vê o Estado definindo uma regra do que vai acontecer, o que pode ficar aberto, o que não pode, né? E a gente fica vendo nas entrelinhas, não, mas não disse isso. Então o bar era para fechar e ficou aberto, ou então tu fecha o bar e deixa as pessoas lá dentro, né? Agora mesmo eu passei aqui nessa praça aqui de Curicica,
99% das pessoas com que eu passei, a praça está cheia, todo mundo sem máscara, né? Aí eu disse, Curicica não tem vírus, o vírus não conhece Curicica, vai pular essa parte. Então as pessoas de alguma maneira querem subverter, isso é muito do brasileiro, muitos falam que é do carioca, procurar entender as regras e tentar burlar essas regras. Só que no mundo, na relação com Deus, isso não existe, a gente vai ver isso aqui. Essa relação com Deus, ele faz uma relação de amor, mas uma relação onde o ambiente que ele define, as 7.000 e poucas promessas que ele colocou, um número muito grande são promessas condicionais, que eu preciso me relacionar com Deus de tal forma que elas se cumpram. E mais na frente a gente vai ver que nem Moisés escapou disso. Nem Moisés escapou disso. O texto que nós procuramos hoje, então, foi 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o mais ele fará. E tudo que você precisa ele fará. E como eu disse, não aconteceu. Eu estou esperando e as coisas... A palavra de Deus diz isso, não aconteceu. O que pode ter acontecido? Se é condicional, a gente tem que ver o que está escrito no início do versículo para ele fazer. O que ele está dizendo? Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Se ele não está fazendo, duas coisas atrás não aconteceram, pelo que a gente está entendendo. Entrega o teu caminho ao Senhor e a confiança nele. Aí você, mas eu estou entregando o meu caminho ao Senhor. Eu confio no Senhor. Eu cantei aqui. Isso está acontecendo na minha vida, não tem dúvida disso. Será mesmo? Então, eu queria que você refletisse comigo sobre entregar e confiar. Você já enviou um e-mail importante? Imagine que você está ali, tem que passar um e-mail para o teu chefe, aí você coloca o e-mail, coloca lá, coloca o título daquilo que você vai falar, pensa no que você vai falar, tudo, e manda aquele e-mail. E não tem nenhum conteúdo. Tu já fez isso alguma vez? Você já fez outra coisa? Você já foi num banco fazer um depósito importante para você ou para alguém, naquele envelopinho que tem no banco, e a gente pega o envelope, anota tudo, coloca aquilo ali e tal, pega o envelope e manda, puxa, ainda bem, resolvi. E esqueceu de botar o dinheiro? Você já fez isso alguma vez? Uma das duas eu já fiz, eu não vou contar para vocês não rirem de mim, me distrair mesmo. Mas as nossas entregas, muitas vezes com Deus, parecem entregas verdadeiras, mas a gente não está entregando nada. A gente constrói parte da história, escreve o título do e-mail, providencia o envelope, chega no banco, está diante do computador, e você pode fazer N metáforas com o que eu falei lá, mas ela é uma entrega aparente ou parcial. Quando o texto bíblico vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, ele está falando, essa palavra entrega, ela tem um sentido bíblico muito precioso e importante. É para entregar a dívida que você tem, é para entregar a ansiedade e vergonha que muitas vezes vem com ela, que você não consegue pagar. Eu vejo na televisão direto, pessoas aí que perderam o emprego, estão desesperadas porque não conseguem, eu não consigo nem comprar o pão do café da manhã, e o sentimento dela, do desespero, é de vergonha, porque elas não têm aquela capacidade, de novo, de fazer o que elas, no mínimo, estavam habituadas a fazer. Então, é um sentimento de tristeza, de dor. A fome é a última coisa, é a vergonha. E muitas vezes, quando a pessoa é correta, é reta, e ela está com uma dívida, ela não consegue pagar, esse sentimento vem. Quando a gente fala disso, é entregar a dívida, é entregar o casamento, é entregar dores, sentimentos amargos que tem causado no nosso dia a dia, seja com seu cônjuge, seja no trabalho, é entregar o desemprego, e é entregar o emprego, quando ele também é estressante, quando ele tira preocupações. Imaginem agora, o maior empregador desse momento são os hospitais, enfermeiros,
Hoje eu estava vendo uma cena de uma enfermeira falando uma coisa que me comoveu muito, que eles têm um horário de trabalho de 44 horas semanais. Eu não sabia disso, né? E eu tenho até uma prima que é enfermeira. Ou seja, eles trabalham num horário normal, num nível de estresse, da hora que chegam até o final. E ela contava que, por ela ser muito dedicada, isso estava no Piauí, era uma enfermeira do Piauí. Ela estava contando que os amigos delas pediam muitas vezes para que ela falasse com a pessoa da família deles, que estava acamada, dizendo: eu estou aqui e tal, para ela fazer aquela ponte. E vocês sabem muito bem, né, que médicos, enfermeiros, o quanto mais contato emocional tem com esse tipo de pessoa, que pode vir a falhar, ela pode falhar também como profissional, porque está ligada a isso aí. Imagine o nível de estresse que é isso. E foi perguntado a ela naquele momento: e você perdeu alguém? Anteontem eu perdi meu tio, e eu tive que segurar o choro para dar apoio à família. Esse estresse só pode ser organizado na cabeça, no coração e na vida de alguém, por alguém muito maior do que qualquer médico, qualquer psicólogo, o Senhor Jesus. E quando a gente tem essas coisas para entregar, muitas vezes a gente fica querendo resolver de outra maneira. Não entrega completamente. E aquele pecado e toda a tristeza que ele tem provocado, aquele que você esconde, você entrega tudo, mas você faz como um envelope vazio, se apresentou e não entrega. Muitas vezes entregamos o nosso caminho ao Senhor com uma entrega momentânea. Então, algumas são aparentes ou parciais, e outras são momentâneas. E é uma forma incompleta, porque logo depois que saímos da presença do Senhor, nós pegamos de volta aquilo que a gente entregou para resolver da nossa maneira. Eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo há muitos anos atrás, que numa outra igreja, muitos anos atrás, uma mulher da SAF chegou, né, e trouxe um vaso para decorar a igreja assim, né? E disse aqui, chegou para mim e falou: oi, Epifânio, vou te dar o vaso e tal, aqui para a igreja, para decorar, tem flores e nunca fica num lugar adequado. E ela vai e comprou um vaso grande, não era um vaso pequenininho, não, um vaso grande, para flores grandes. E colocou o vaso. Passado 2 meses, estava lá o vaso, tudo funcionando e tal. Ela brigou com o pessoal da igreja. Brigou e saiu da igreja. Aí voltou: vou levar meu vaso. Aí eu disse: mas o vaso não era um presente? Não era? Não, mas era meu, estava aqui na igreja, mas... A gente faz isso às vezes nas nossas entregas, igual essa pessoa fez. Ela não tem a menor noção de que quando a gente coloca alguma coisa no altar do Senhor, um vaso que seja, ele se torna um objeto consagrado. A gente não tem essa noção, a dimensão do que é isso. Quando a gente toca, quando a gente canta, isso se torna sagrado naquele momento. Essa entrega é importante. Quando o pessoal do computador está lá, trabalhando ali no computador, para a coisa do Senhor, é uma consagração, é uma entrega. E a gente precisa se lembrar dessas entregas que não fazemos, que ela é momentânea e depois eu quero recolher. A gente precisa aprender a entregar, porque essa palavra entrega foi usada aqui em Mateus. O adversário entrega alguém ao juiz, entregou ao juiz. Judas entregou a Jesus, foi de forma definitiva. Não houve um retorno daquilo. Jesus foi entregue nas mãos dos homens. E Jesus, lá em João 19:30, foi assim: Jesus entregou os seus espíritos ao cuidado dos pais, entrega completa. A palavra é essa. É algo que não retorna, é algo que está ali para ser cuidado pelo Pai. A gente precisa entender que se algo não acontece e o mais Ele fará, um dos problemas pode ser a entrega. Como a gente tem entregado, e se temos entregado,
compreender o tamanho e a responsabilidade do que é entregar o nosso caminho de forma completa ao Senhor. E pode ser que a gente tenha falhado no confiar, se a gente acertou no entregar. Eu vou dizer para vocês que a grande maioria dos cristãos, pode te incomodar isso, mas a grande maioria dos cristãos não confia no Senhor. E eu vou dizer para você que eu estou aprendendo a fazer isso. E eu me incluo. Eu estou a cada dia, a cada manhã, aprendendo a confiar no Senhor. Tomando decisões que entender que essa falta de confiança no Senhor me coloca sempre numa posição distante. Nós cantamos várias canções aqui, e se você pegar a letra das canções, quero estar lado a lado com você, sem confiança não vai acontecer. Sem confiança a gente vai ter muita dificuldade. Eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, eu fiz um exercício no trabalho, há muitos anos atrás, que muito me chamou a atenção. Hoje eu acho que ele é até corriqueiro. Mas o exercício no trabalho era o seguinte: para que houvesse confiança na equipe, uns nos outros, né? Então, não vai fazer isso em casa não, que é perigoso. Tem que ser uma situação controlada. Mas a situação de confiança era que eu conversava com os colegas e, de repente, eu era vendado. E depois eu subia num banco. E depois eu tinha que me jogar de costas, assim, para você que está em casa. Me jogar de costas vendado, acreditando que uma daquelas pessoas ia me segurar. Bom, eu pensava, eu peso bastante. Eu já pesava também. Será que ele tem força? Será que ele vai estar segurando na hora? Posso ir? E a gente fazia isso. Para exercitar a segurança. Não façam em casa. Esse exercício parece um exercício bobo, mas muitas vezes Deus requer de nós isso. Porque nós estamos absolutamente vendados para o mundo espiritual, absolutamente vendados para as soluções de Deus. E o que Deus quer é uma confiança tal que eu me jogue efetivamente. Por isso que a maioria dos cristãos não confia em Deus, que é muito difícil fazer isso, porque nós queremos controlar a situação. Não tem jeito. Eu trabalhei em planejamento a minha vida há mais de quase 40 anos. Planejar é ficar imaginando todas as possibilidades de algo acontecer para que nada dê errado, para que nada flua diferente. Mas a confiança no Senhor nos pede mais, nos pede além. Ele não, quando a gente não faz isso, a gente diz que Ele não é digno da nossa confiança. Quando a gente não faz isso, quando a gente não confia nele, a gente está dizendo também que Ele não é digno da nossa confiança. E aí tem uma música, né? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande quanto o nosso Deus. É aquela música. Ele tem boas intenções, Ele é maior, mas a gente não confia totalmente nele. Muitos outros cristãos querem manipular a Deus, sugerindo possibilidades para que, não, Deus, estou entregando tudo aqui, mas o emprego que eu quero é de cirurgião dentista naquele laboratório ali, trabalhando, ou seja, tudo certinho, né? Você já entrega o troço completo. Se não for ali, é porque não veio de Deus. Essa é a entrega, né? É a entrega com eu personalizando o negócio. Deus não entra na solução do problema. Isso não é confiança. A gente precisa aprender que quando Deus não encontra essas situações, situações onde Ele tenha que realmente ter tudo do teu caminho, ter tudo da tua confiança, as coisas não vão acontecer. E aí a resposta à pergunta que eu fiz no início é: Deus pode não responder, não cumprir as promessas dele? Sim, pode, porque é condicional. E se a gente não aprende a confiar no caso dessa promessa, e se a gente não aprende a entregar, Deus pode não fazer isso. Deus pode não cumprir.
O texto lá em Salmo 41 fala: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41, 1. É um exercício de paciência, de aprendizado, de crescimento espiritual, a gente compreender que essas promessas condicionais, dependem de mim. E como eu disse no início, nem Moisés escapou. Sabe qual é o texto de Moisés não escapou? Lá em Deuteronômio, Moisés tira o povo do exílio. Moisés é maravilhoso. Moisés, chamado por Deus. Se você disser, não, amigo de Deus, conversava com ele, deu poder a ele. Então Moisés, como Deus não cumpriu algo para Moisés? Quando, não vamos entrar nos detalhes teológicos, mas os dois textos lá, de Deuteronômio 32, 51, 52, se vocês quiserem, eu vou ler para vocês, só para a lembrança ficar. Deus falando para Moisés e Arão, e ele diz assim, lá no versículo 51 de Deuteronômio 32, vocês foram infiéis a mim diante do povo de Israel, quando estavam perto das fontes de Meribá, não longe da cidade de Cádiz, no deserto de Zim. Vocês dois me desrespeitaram. Por isso, você verá de longe a terra que eu estou dando aos israelitas, porém, não entrará nela. Deus diz para Moisés e Arão, e tinha dito lá atrás que ele ia dar a terra. Mas por conta disso, que nós não vamos entrar nesses detalhes, as motivações por detrás, que já seria outra pregação, Deus diz assim, você não vai entrar. Você pensa que Moisés ficou feliz com essa história? Não ficou. Então, lá em Deuteronômio 3, 24, há uma conversa específica de Moisés com Deus. E lá diz assim, Senhor Deus, Moisés falando, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras. Está dando uma maciada em Deus, né, Moisés? E segundo os teus grandes feitos, rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fales mais desse assunto. Sobe do cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte e ao sul e ao oriente, e vê com teus olhos, porque você não passará do Jordão. Nem Moisés escapou em promessas condicionais. Pode parecer pesado isso, mas isso tenho certeza que ficou na palavra do Senhor para nós, para que a gente pudesse se lembrar disso, e cada vez que olhar uma promessa do Senhor, que Ele vai cumprir, e Ele vai cumprir, mas em condicionais não há dúvida, mas nas condicionais Ele quer que você participe ativamente, precisa que você participe ativamente, precisa que você esteja junto com Ele, para que, como nós cantemos, você fique lado a lado com o Senhor. Estando lado a lado com o Senhor, sim, tudo vai se realizar. Deus estabeleceu leis espirituais que precisam ser respeitadas. Então, se verdadeiramente nós entregarmos o nosso caminho, se verdadeiramente nós confiarmos no Senhor, Ele fará coisas que você não imagina para que as promessas dele se cumpram. Acredite nisso. Você não tem a menor noção das possibilidades do Senhor para transformar a sua vida, para transformar a sua história, quando você ativamente se entrega. Não é simples, não é fácil, é um contínuo. E o olhar do Senhor, nesse contínuo que você está buscando verdadeiramente entregar, você está pegando aquele texto e escreveu o e-mail para Deus e começou a falar, você começa a entregar as várias partes da sua vida. Poxa, Deus, eu estou conseguindo entregar até aqui, está difícil entregar mais além disso. Tenta isso, mais uma etapa, e acredite, Ele quer toda.
Ele é um Deus que quer administrar tudo em você. Não quer deixar parte para trás. Até porque você, se você pensar bem, deixar a tua vida no melhor administrador do universo é a melhor coisa que você pode fazer. Você não é capaz de mudar um fio de cabelo do lugar e ele pode administrar tudo. Acredite, uma entrega verdadeira, uma confiança verdadeira que você precisa cativar e cultivar ao longo da tua vida de verdade, você vai encontrar coisas no Senhor, que esse pedacinho no final do versículo aqui, e o mais ele fará, você vai ver o tamanho do mais da sua vida. Eu não sou adepto da teologia da prosperidade, não gosto disso, até porque eu acredito que o Senhor é capaz de me dar e dar muito mais do que eu preciso e penso, mas eu creio plenamente que o mais que está aqui, na sua caristia, ele é capaz de multiplicar em muitas vezes, só para dizer o seguinte: você está indo bem, você está entregando bem, você está confiando bem, eu vou te dar um pouco mais, só para você entender que o nosso caminho, você tem muito a entregar, você tem muito a confiar, mas eu já vou dando inicialmente para que você se anime a continuar se relacionando com o Senhor, como Ele precisa e quer que você se relacione. Aproveite das promessas do Senhor. Há muitas promessas condicionadas na Bíblia que dependem muito de você. Não fique esperando na janela algumas coisas acontecerem, porque há muito que você precisa caminhar com Ele, precisa aprender com Ele. E só o teu aprendizado talvez já seja bastante para você aprender do Senhor e aproveitar do muito que Ele tem a te abençoar, a sua família e as muitas gerações da sua casa. Que Deus te abençoe. Vamos fechar os olhos agora e orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse momento importante de compreensão da nossa posição contigo, da nossa posição das promessas do Senhor, da nossa postura diante de Ti. Sabemos que somos pecadores, sabemos que somos limitados no nosso entender e no nosso entregar e na nossa confiança em Ti. Mas temos a certeza que Tu pode ir tocando gradativamente o nosso coração e nós, responsáveis que somos na nossa relação contigo, gradativamente, Pai, aprendemos mais de Ti. Faz com que sejamos amolecidos no coração e na nossa mente e Te entregar cada vez mais, com uma confiança cega, como no exercício que falei, absolutamente cega, porque não precisamos abrir os olhos quando temos um Deus poderoso como Tu em nossas vidas. Assim te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.